Renata Salles havia se levantado às 5 horas da manhã, como fazia diariamente há 3 anos. Seu pequeno negócio, Oficina Salles em Filha, ficava em um galpão na Rua da Muca, em São Paulo, espremido entre um restaurante popular e uma loja de quinquilharias chinesas. O local não era luxuoso, mas era dela. Ou melhor, havia sido de seu pai, seu João, antes que um infarto o levasse aos 52 anos, deixando para Renata um mar de dívidas e uma promessa solene: não vender, não desistir e honrar o nome da família. 3 anos de sacrifícios, 16 horas por dia, com as mãos eternamente sujas de graxa e óleo. Ela havia se ensinado a soldar, desmontar motores e reconstruir caixas de câmbio. Pulando festas e encontros, usou cada centavo para pagar credores e manter o aluguel. Finalmente, as contas estavam equilibradas. Renata não era rica, mas sobrevivia com dignidade. Naquela manhã de sábado, ela tinha um agendamento importante: um Lamborghini Huracan Evo para revisão antes de uma corrida no Autódromo de Interlagos. Um Lamborghini significava um bom dinheiro. O proprietário, Léo Alencar, chegou com 40 minutos de atraso. O carro, avaliado em mais de 4 milhões de reais, rugiu ao entrar no pátio da oficina, atraindo todos os olhares curiosos dos vizinhos. Léo desceu com a segurança de quem está acostumado a ser admirado. Calça de marca, polo branca, um Rolex Daytona brilhando no pulso. Ele irradiava aquele tipo de beleza arrogante que Renata odiava instintivamente. Renata se aproximou, secando as mãos no macacão de mecânica azul. Havia uma mancha de graxa na sua bochecha. Léo a olhou de cima a baixo com um sorriso desdenhoso. Havia desprezo em seu olhar, como se ela fosse um objeto inadequado para lidar com sua máquina. Léo explicou com um tom de tédio que queria uma revisão completa para a corrida. Renata anotou, citou o preço. Ele encolheu os ombros, como se o valor fosse troco. 2 horas de trabalho meticuloso depois, Renata o chamou. Seu carro está perfeito, Dr. Alencar. Pode competir tranquilo. Ele pagou com o cartão sem sequer olhar para o valor e então perguntou com um sorriso de canto: Diga-me, você sabe dirigir ou só é boa brincando com chaves de boca? Renata sentiu o sangue subir. Ela respondeu secamente que sabia dirigir perfeitamente. Ela havia participado de corridas amadoras com o pai. Léo soltou uma risada debochada. Dirigir um carrinho em uma corrida de bairro não é dirigir. Dirigir é dominar uma Lamborghini a 300 por hora. Coisas que uma mecânica jamais entenderia. A raiva ferveu em Renata, mas ela tentou manter a calma e ir se despedir. Léo, no entanto, não havia terminado. Olha só, amanhã tem uma prova em Interlagos. Se você tiver coragem de aparecer com qualquer carro e me desafiar, eu aposto 50 mil reais que ganho. Mas se você perder, ele a encarou divertido. Você trabalha de graça na minha garagem particular por 1 ano inteiro. Renata o olhou, incrédula. Ele estava falando sério. Léo assentiu, obviamente achando que ela jamais aceitaria. Uma pobre mecânica contra um milionário com uma Lamborghini de 4 milhões de reais. Algo se quebrou dentro de Renata. Talvez o cansaço acumulado de 3 anos de sacrifícios. Talvez a raiva de ser olhada com tanto desprezo. Talvez a lembrança da voz de seu pai. Nunca deixe ninguém dizer o que você pode ou não pode fazer. Antes que pudesse se conter, ela disse: Eu aceito. Léo gargalhou surpreso. Sério? Com qual carro? Os olhos de Renata varreram o pátio da oficina e caíram sobre o velho VW Gol, 1995, azul desbotado, encostado em um canto. O carro tinha sido de seu pai. Ela o mantinha como uma relíquia, mal amada e sustentada pela teimosia. Aquele, ela apontou para o Gol. Léo parou de rir abruptamente. O choque deu lugar à diversão maliciosa. Um Gol? Um maldito Gol bolha de 30 anos atrás? Você está brincando. Renata manteve o rosto impassível. Não. Se você tem medo de perder para um lixo, pode retirar a aposta. Léo Alencar parou de sorrir. Ninguém o desafiava assim. Perfeito, disse ele a voz dura. Domingo, em Interlagos. E quando você perder, vou garantir que você limpe minhas rodas com uma escova de dentes durante 1 ano inteiro. Renata apertou a mão fria e arrogante que ele estendeu.
trato. Quando Léo se foi, o rugido de seu Lamborghini ecoando na rua da Muca, Renata ficou parada olhando para o velho Gol. O que ela havia feito? Havia apostado 1 ano de sua vida em um carro que mal atingia 90 km/h, mas, ao olhar para aquela carroceria amassada, algo acendeu. Seu pai costumava dizer: não importa o carro, mas sim o coração do motor e a habilidade do piloto. Ela tinha ambos. Só precisava de 2 dias para transformar aquele Gol em um monstro de corrida. A missão impossível começava agora. Renata não dormiu naquela noite. Passou as horas olhando o velho VW Gol 1995, fazendo cálculos mentais. O desafio era uma insanidade. O Gol tinha, na melhor das hipóteses, 80 cavalos de potência. A Lamborghini Huracan Evo, de Léo Alencar, possuía mais de 600. Não havia como competir em linha reta. Ela precisava de um milagre de engenharia. O único caminho era o desmanche e a criatividade. Ela ligou para seu primo Júlio, que trabalhava em um ferro velho na região do Butantã. Ela explicou a aposta. Em vez de rir, Júlio disse apenas: vamos ver o que sobrou nos escombros. Na manhã seguinte, Júlio chegou na oficina Salles em Filha, com uma caminhonete abarrotada de peças. Havia um motor turbo de um Audi S3 batido, um conjunto de suspensões esportivas usadas e freios reforçados de um carro de rally antigo. Alguns clientes nunca vêm buscar as peças, Júlio sorriu. Depois de anos, elas ficam disponíveis. Renata e Júlio trabalharam por 48 horas sem parar. Desmontaram completamente o motor original do Gol, soldaram novas bases para instalar o motor turbo, modificaram a alimentação e a injeção. O Gol foi esvaziado. Os bancos traseiros foram removidos, a tapeçaria rasgada, os painéis internos retirados. O carro se tornou um esqueleto leve e instável, sustentado apenas pelo chassi e pela determinação de Renata. Ela improvisou, soldou, modificou, xingou, mas, impulsionada pela memória de seu pai e pela raiva da arrogância de Léo, ela continuou. No domingo de manhã, apenas 6 horas antes da corrida, fizeram o primeiro teste. Uma rua industrial deserta na Muca. Renata subiu no Gol. O carro estava tão vazio que o ranger do metal era ensurdecedor. Ela girou a chave. O motor turbo explodiu em um rugido raivoso. Ela pisou no acelerador e o Gol disparou violentamente. 140, 160, 180 km/h. O motor gritava. A carroceria vibrava. Tudo parecia prestes a se desintegrar, mas milagrosamente o carro aguentava. Ela voltou com um sorriso insano no rosto. Você é completamente louca, sabia? Júlio riu. Eu sei, ela concordou ofegante, mas funciona. Quando chegaram ao autódromo de Interlagos, centenas de pessoas já estavam aglomeradas. A notícia da aposta havia se espalhado. No centro da pista, brilhante e arrogante, estava o Lamborghini Huracan Evo de Léo, cercado por seus amigos elegantes. Ao ver o Gol desbotado e esburacado chegar, Léo gargalhou. Transformou um lixo em um lixo mais rápido? Renata desceu do carro, foi até ele e o encarou. É melhor rir agora, Dr. Alencar, porque em 1 hora você vai chorar. Léo parou de rir, seu olhar endurecendo. Ele repetiu os termos. 2 voltas. 50 mil reais contra 1 ano de trabalho gratuito. Ele perguntou se ela ainda tinha certeza. Absoluta, ela respondeu. Léo se inclinou, baixando a voz. Quando eu vencer, vou garantir que você limpe minhas rodas com uma escova de dentes por 1 ano inteiro. Renata não respondeu. Ela se virou, entrou no Gol e fechou a porta com um rangido metálico. Enquanto apertava os cintos, uma única palavra ecoava em sua mente. Veremos. O sol castigava o asfalto. Os 2 carros se posicionaram na linha de largada. Um Gol 1995 contra uma Lamborghini de 4 milhões. O absurdo da cena era palpável. Um fiscal levantou a bandeira. Silêncio. Renata respirou fundo, pensando em seu João. A bandeira baixou. Renata pisou no acelerador. O motor turbo explodiu. O Gol saiu disparado, rápido, mas a Lamborghini de Léo era um míssil. Em 5 segundos ele estava a 3 carros de distância. Em 10, ele tinha 50 metros de vantagem.
Renata havia previsto isso. Ela não podia competir em aceleração, mas nas curvas, o peso e a habilidade contavam mais que a potência. Primeira curva. Léo freou tarde, confiante demais. A Lamborghini reduziu a velocidade. Renata, por outro lado, freou antes, mas menos bruscamente, usando a leveza do Gol para fazê-lo deslizar lateralmente. Ela saiu da curva mais rápida, recuperando 20 metros. Léo a viu no retrovisor e seu sorriso vacilou. Ele acelerou na reta. A vantagem aumentou novamente. Em seguida veio a curva do Bico de Pato. Renata entrou com velocidade suicida. O Gol balançou, as rodas cantaram. Tudo parecia prestes a capotar, mas Renata corrigiu milimetricamente, segurando o volante com firmeza. O Gol aguentou saindo da curva ainda mais perto. Primeira volta concluída. A Lamborghini estava na frente, mas a vantagem era de apenas 30 metros. A multidão que antes ria, agora gritava empolgada. O Gol estava competindo de verdade. Segunda volta. Renata precisava de agressividade. Na famosa curva do café, em vez de frear, ela apenas tirou o pé do acelerador por uma fração de segundo e lançou o Gol como um kart. As rodas traseiras levantaram por um instante eterno. O público prendeu a respiração. O Gol caiu, as suspensões absorveram o impacto e ele disparou, colando-se à traseira da Lamborghini. Léo a viu claramente. Pela primeira vez ele estava preocupado. Ele acelerou, mas a tensão o fez cometer um erro na curva do sol. Ele teve que frear bruscamente. Renata não desperdiçou a oportunidade. Ela passou por fora, lado a lado com a Lamborghini. Por um segundo, ela viu o rosto de Léo, os olhos arregalados. O Gol disparou à frente. Última reta. 400 metros até a chegada. A potência superior da Lamborghini começou a vencer. A distância diminuiu. 20, 15, 10 metros. Renata sentia o rugido do motor italiano atrás dela, cada vez mais perto. O motor turbo do Gol gritava no limite, soltando um cheiro de queimado. 100 metros. A Lamborghini estava a 5 metros. Léo a empurrava, tentando passar no último momento. Renata olhou para a linha de chegada, depois para Léo no retrovisor, e fez o impensável. Ela levantou o pé do acelerador por uma fração de segundo, deixando a Lamborghini se aproximar ainda mais, para que Léo perdesse o foco. Em seguida, pisou fundo novamente. O Gol teve um último impulso, cruzando a meta com meio metro de vantagem. Um segundo de silêncio, e então a multidão explodiu em euforia. Renata reduziu a velocidade, as mãos tremendo, o coração batendo forte. Ela tinha conseguido. Renata parou o VW Gol 1995 em um canto reservado do paddock, longe da multidão que gritava. Sentada, tremendo de adrenalina e exaustão, ela mal conseguia processar a vitória. Seu primo Júlio chegou correndo, atirou do carro e a abraçou, gritando algo incompreensível sobre a vitória da Muca. O choque de realidade veio quando Léo Alencar desceu da Lamborghini. Ele caminhava lentamente em direção a ela, o rosto uma máscara impenetrável. Os amigos que antes riam, agora estavam em silêncio constrangido. Léo parou a 2 metros de Renata. O silêncio se estendeu. "Você ganhou", disse ele, a voz plana, sem emoção. "Farei a transferência de R$50 mil em 24 horas, conforme acordado." Ele se virou para ir embora, mas Renata encontrou a voz. "Doutor Alencar." Léo parou sem se virar. "Eu não quero o seu dinheiro", disse Renata com a voz firme. Um silêncio ainda mais profundo caiu sobre a área. Todos a olharam como se estivesse louca. Ela acabara de ganhar R$50 mil e estava rejeitando o prêmio. Renata explicou, sua voz ganhando força. "Eu não fiz essa corrida pelo dinheiro. Eu a fiz para provar que a arrogância não compra o talento e que o dinheiro não faz a diferença quando há paixão. Eu fiz isso pelo meu pai, por mim mesma e por todos que já foram olhados com desdém por gente como você." Léo se virou, a expressão transformada de arrogância em confusão. "O que você quer, então?" Renata pensou, então sorriu com um leve sarcasmo. "Eu quero que você venha trabalhar na minha oficina. Um dia de graça. Quero que prove o que significa sujar as mãos, suar por cada centavo. Quero que sinta o valor do trabalho que você despreza."
Léo a estudou por um longo momento. A recusa do dinheiro e a exigência de trabalho era a humilhação máxima. Era uma revanche moral. Ele aceitou. Um dia, concordou Léo, mas depois quero uma revanche, em uma pista real, com regras reais, piloto contra piloto. Renata sorriu. Trato feito. Na terça-feira seguinte, às 7 horas da manhã, Léo Alencar se apresentou na oficina Salles em Filha. Ele não veio com a Lamborghini, veio em um Mercedes comum, quase irreconhecível. Vestia calça jeans e camiseta, sem o Rolex ou os óculos de grife. Renata o recebeu com um sorriso sarcástico. Pronto para sujar as mãos, doutor Alencar? Léo não riu, apenas assentiu. Estava ali para cumprir a aposta, ou talvez para observar e aprender. Renata entregou-lhe um macacão de mecânica, 2 números maior, e o levou ao pátio. Havia 3 carros em reparo, um Fusca velho com problemas na caixa de câmbio, um Gol com o motor fundido e uma motocicleta vazando óleo. Começaram pela moto. Renata explicou o problema. Mostrou como desmontar o cárter, como encontrar o vazamento e trocar a junta. Léo observava com atenção, fazendo perguntas inteligentes. Ele não era burro, mas suas mãos, acostumadas a segurar volantes e taças de champanhe, eram inábeis. Custou-lhe 3 tentativas para remover um parafuso enferrujado sem machucar os nós dos dedos. Enquanto ele lutava, Renata falava. Contou sobre seu pai, seu João, e como ele a ensinara que o valor não estava na marca do carro, mas no coração do motor. Explicou que ali não se tratava apenas de consertar objetos, mas de resolver enigmas, sentindo a vibração e ouvindo os sons. Era arte e ciência. Léo escutava em silêncio. Depois de 2 horas, ele tinha as mãos sujas de óleo, um pequeno corte no dedo, mas ele havia consertado a moto. Quando a ligaram e o motor roncou limpo, Júlio e Renata viram algo em seus olhos. Orgulho. A satisfação de ter criado algo com as próprias mãos. Durante o almoço, sentados em cadeiras de plástico no pátio com pães de lanche e cervejas geladas, Léo falou pela primeira vez com honestidade. Ele disse que sua vida sempre foi fácil, fácil demais. Havia herdado tudo, dinheiro, empresa, contatos. Nunca precisou lutar por nada e isso tornava tudo vazio. Os carros, os relógios, as viagens eram apenas formas de preencher um vazio que ele não compreendia. Renata ouviu sem interromper. Talvez o problema, disse ela, é que você nunca encontrou algo pelo qual valesse a pena lutar. Algo que fosse seu, não comprado ou herdado. Léo assentiu. Talvez você tenha razão. À tarde, trabalharam em um problema mais complexo. Léo errou 3 vezes antes de entender como remontar a caixa de câmbio. Cada vez, Renata o corrigia sem zombaria. E lentamente, Léo começou a entender não apenas a mecânica, mas o valor do trabalho, a satisfação de aprender e a humildade de admitir que não sabia. Quando às 6 da tarde, o último carro finalmente funcionou, Léo olhou para ele com um sorriso genuíno, sem arrogância. Ele agradeceu a Renata, não pelo dia, mas pela lição. Eu era um arrogante, confessou Léo. Mas aprendi algo hoje, quero aprender mais. Renata o olhou surpresa. Ele queria voltar. Ela pensou por um momento, depois sorriu. Tudo bem, doutor Alencar, mas da próxima vez traga você os lanches, e que sejam os bons. 3 meses depois da corrida, a oficina Salles em Filha já tinha outra cara. Ainda era o pequeno galpão na Rua da Muca, mas o interior estava diferente. Novas ferramentas, um elevador hidráulico e, ao lado da porta, uma placa discreta. Consultoria Técnica Alencar. Léo Alencar vinha 3 vezes por semana, não por obrigação ou para fazer publicidade. Ele vinha porque havia descoberto uma paixão genuína pela mecânica. Trabalhava lado a lado com Renata, aprendendo, errando, melhorando. No processo, ele se transformou, menos arrogante, mais autêntico e humilde. A história da corrida se tornou uma lenda em São Paulo. A mecânica que venceu o milionário com um Gol. A oficina recebia mais trabalho do que podia gerenciar. Mas Renata não mudou seu método. Cada cliente era importante, fosse ele com uma Lamborghini ou com um Gol. Uma tarde, enquanto fechavam a oficina, Léo fez uma nova proposta.
Queria comprar o VW Gol 1995, o carro da vitória. Pago qualquer quantia, disse ele. Renata riu. Não está à venda, Dr. Alencar. Esse carro é um símbolo, uma promessa cumprida ao meu pai. Léo entendeu. Então, ele pediu outra coisa. Eu quero ser um sócio de verdade da oficina, disse Léo. Não apenas um consultor. Investirei dinheiro, claro, mas mais importante, investirei tempo, esforço e paixão. Juntos podemos expandir o negócio, abrir filiais, construir algo grande, mas só se você aceitar. É sua oficina, seu sonho. Renata olhou para ele. O homem à sua frente não era o arrogante de 3 meses antes. Era alguém que havia aprendido o valor de construir algo com as próprias mãos. Ela aceitou, mas com uma condição. A oficina se chamará Salles em Filha e Alencar. Meu pai vem sempre primeiro. Léo sorriu e apertou a mão dela. Trato feito. 6 meses depois da corrida, Léo e Renata trabalhavam lado a lado em um Maserati. Renata recebeu um telefonema. O Autódromo de Interlagos queria organizar um evento especial, uma revanche da corrida lendária, mas desta vez entre carros modificados por oficinas independentes. Eles queriam que Renata e Léo participassem. Renata ergueu uma sobrancelha, olhando para Léo. Interessado em uma revanche, Dr. Alencar? Desta vez como parceiros, Léo gargalhou. Absolutamente sim, mas com uma condição. Desta vez, sou eu quem dirige o Gol. Ele queria provar que podia dominar o carro com o coração e não apenas com os cavalos de potência. Renata aceitou. O VW Gol azul desbotado, ainda com a lataria amassada, estava no canto da oficina. Sob o capô, o coração turbo rugia, pronto para o próximo desafio. Não era mais uma questão do carro ou do dinheiro. Era sobre a paixão compartilhada. 1 ano depois da corrida épica, a oficina Salles em Filha e Alencar havia aberto 2 novas unidades em São Paulo. Renata e Léo trabalhavam juntos todos os dias, as mãos sujas de graxa, discutindo motores e suspensões com a mesma paixão. Léo havia vendido sua Lamborghini Huracan Evo. Ele disse que não precisava mais provar nada a ninguém. Ele dirigia agora um antigo Alfa Romeo que havia restaurado ele mesmo peça por peça na oficina. Valia uma fração da Lamborghini, mas para ele valia infinitamente mais. O relacionamento entre eles se aprofundou. Naquela tarde, enquanto fechavam a oficina, Léo sentou-se no Gol e chamou Renata. Ele a agradeceu por ter lhe dado a lição mais importante de sua vida, que o valor de uma pessoa não se mede em reais ou cavalos, mas em paixão e esforço. Renata sorriu. Ela, por sua vez, havia ganhado algo mais importante que o dinheiro. Um amigo, um sócio e a certeza de que o mérito sempre venceria a arrogância. No final, não importava qual carro você dirigia. Importava o coração que você colocava nele e a coragem que você tinha para se manter fiel a si mesmo. E essa era a verdadeira vitória.